Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2, segunda parte. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nesta videoaula vamos continuar falando de séries, segunda parte, onde vamos trabalhar com séries geométricas e vários exemplos. Bora lá! Dando continuidade na numeração dos exemplos da videoaula anterior, vamos para o exemplo 2. Então, vamos começar com um exemplo importante de uma série infinita, que é a série geométrica. Ela é representada por A mais AR ao quadrado, mais AR ao cubo, mais reticências, mais AR elevado a n menos 1, mais o próximo aqui seria quem? AR elevado a n, e assim por diante, que também pode ser representado pelo somatório de AR elevado a n menos 1, com n começando de 1 e indo até o mais infinito, onde esse A é diferente de zero. De fato, quando n é 1, aqui vai ficar zero. Então, r elevado a zero dá 1, 1 vezes a, primeiro termo. Quando n é 2, vamos ter r elevado a 2 menos 1, que dá 1, Então, fica a vezes r. E assim por diante, pessoal? Observe que esses termos eles são conhecidos. Vocês estudaram, lá em progressão geométrica no ensino médio. Então, lembrando que cada termo é obtido a partir do anterior, multiplicando-se pela razão comum r. Então, para obter o segundo, você multiplica o anterior por r, e assim por diante, Para encontrar o terceiro, multiplica o AR por R, vai ser o AR ao quadrado. Ok, só que nós estamos interessados, na soma desses caras. E uma outra observação, nós já consideramos o caso especial onde A é igual a meio e R é igual a meio. Então, na videoaula anterior, nós trabalhamos com a soma do tipo 1 sobre 2 elevado a n, Então, o primeiro termo era 1 meio, o segundo 1 quarto, o terceiro 1 oitavo, e nós percebemos que a soma daqueles termos era igual a 1, ok? Agora é o seguinte, se r for igual a 1, nós vamos ter a, mais a, mais a, mais a, no lugar do r vai ficar 1, tá certo? 1 ao cubo é 1, 1 elevado a 4 é 1. Então, nós vamos ter a mais a mais a, n vezes, que vai ser representado por n vezes a. E observe que esse cara tende ao mais ou menos infinito, quando n tende ao infinito. Aí vai depender ali do nosso a, tá certo? Então é o seguinte, como o limite de Sn, quando n tende ao mais infinito, não existe, a série geométrica diverge nesse caso, quando r é igual a 1. Agora vamos ver o caso de quando r é diferente de 1. Nós temos que a soma dos n primeiros termos da nossa sequência vai ser representada por Sn e vai ser igual a mais AR ao quadrado, mais reticências, mais até o AN, que no nosso caso é o AR elevado a n menos 1. Vamos pegar essa equação e multiplicar por R em ambos os lados. Então, vamos ter R vezes Sn, que é igual a vezes R, esse segundo cara vezes R, que dá AR ao quadrado, assim por diante, até o último carinha, Multiplicando R por AR elevado a n menos 1, nós vamos obter A vezes R elevado a n. Ok, agora vamos subtrair essas duas equações. Vamos ter Sn menos R vezes Sn, igual a... Observe que vai cancelar uma galera, AR cancela com AR ao quadrado cancela com AR ao quadrado, AR elevado a n menos 1 cancela com esse AR elevado a n menos 1, e vai sobrar aqui o menos AR elevado a n. Beleza, colocando Sn em evidência, vamos ter Sn vezes 1 menos R. Colocando A em evidência, vamos ter A vezes 1 menos R elevado a n. Então, o nosso Sn vai ser igual a vezes 1 menos Rn sobre 1 menos R. Então, essa é a soma dos n primeiros termos da nossa série geométrica. E nós já vimos isso, igual eu falei anteriormente, lá no ensino médio, na parte de progressão geométrica. Continuando. Agora, se o r está entre menos 1 e 1, nós sabemos que r elevado a n tende a zero quando n tende ao mais infinito. Ok. Assim, o limite de Sn quando n tende ao mais infinito é igual ao limite. Então, substituindo, no lugar do Sn, eu coloquei o A vezes 1 menos R elevado a n sobre 1 menos R. Isso quando n tende ao mais infinito. Podemos reescrever esse limite, Vai ficar o limite do primeiro cara aqui de A sobre 1 menos R menos o limite do segundo carinha, do A vezes Rn
sobre 1 menos r. Isso quando n tende ao mais infinito. Mas vamos com calma. O limite de a sobre 1 menos r quando n tende ao mais infinito vai ser o a sobre 1 menos r, né? É como se fosse uma constante. Observe que o limite aqui é com n tendendo ao mais infinito. Beleza. Agora, o limite de menos a vezes r elevado a n sobre 1 menos r, nós podemos tirar, né, o menos a sobre 1 menos r aqui do limite. É considerado uma constante. Então, vamos ter esse cara vezes o limite de r elevado a n quando n tende ao mais infinito. E esse carinha tende a zero, né, quando n tende ao mais infinito. Observe que nós estamos considerando r entre menos 1 e 1. Então, esse cara aqui zera, vai sobrar só a sobre 1 menos r. Então, concluímos que quando o r está entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo de r é menor que 1, a série geométrica é convergente e sua soma é a sobre 1 menos r. Um resultado importante, tá? Agora, se o r for menor ou igual a menos 1, ou r for maior que 1, a sequência r elevado a n é divergente. Então, é importante que vocês lembrem disso olhando lá no exemplo 11 ou resultado 9 da videoaula 1, parte 3. Assim, pela equação 3, o limite de Sn quando n tende ao mais infinito não existe, ok? Portanto, a série geométrica diverge naqueles casos, quando r for menor ou igual a menos 1 ou maior que 1. Resumimos os resultados do exemplo 2 como a seguir. A série geométrica somatório de a vezes r elevado a n menos 1, com n começando de 1 e indo para o mais infinito, é igual a mais ar mais ar ao quadrado mais ar ao cubo e assim por diante. Ela é convergente se o r estiver entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo de r for menor que 1, e sua soma é o a sobre 1 menos r. Então, recapitulando, né? A soma desses termos vai ser igual a a sobre 1 menos r quando o r for maior que menos 1 e menor que 1. Agora, se o módulo de r for maior ou igual a 1, a série geométrica é divergente. Ou seja, quando r é menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1, a nossa série é divergente. Exemplo 3. Encontre a soma da série geométrica 5 menos 10 sobre 3 mais 20 sobre 9 menos 40 sobre 27 mais reticências. Então, solução. O primeiro termo aqui é o 5. A razão comum é r igual a menos 2 terços. De fato, né? Menos 2 terços vezes 5 dá menos 10 sobre 3. Vezes esse menos 10 sobre 3 vezes menos 2 terços, você tem o 20 sobre 9. E assim por diante. Observe que o módulo do r é 2 terços, e esse cara é menor que 1. Então, nós temos pela definição anterior, ou seja, pela definição 4, que essa série é convergente e sua soma é o quê? É o a sobre 1 menos o r. Então, vamos ter 5 sobre 1 menos o menos 2 terços. Isso daqui vai ser igual a 3. Poderíamos ver nessa tabela, né, que à medida que o n aumenta, nós vamos ter o quê? Esse resultado vai estar aproximando de 3. Quando n é 1, temos o primeiro termo, que é 5. Quando n é 2, nós temos 5 menos 10 terços, que é 1,6666. Quando n é 9, por exemplo, nós temos 3,07. Quando o n é 10, por exemplo, nós temos 2,94. E aqui nós temos o gráfico da nossa série, né? À medida que o n aumenta, o nosso Sn tende a quem? A 3. Então, beleza. Exemplo 4. A série somatório de 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a 1 menos n, com n começando de 1 e indo ao mais infinito, é convergente ou divergente? Solução. Primeiro passo, vamos reescrever o enésimo termo da série na forma a vezes r elevado a n menos 1. Se a gente conseguir fazer isso, vai nos ajudar muito, tá? Então, beleza. Pegando o enésimo termo, temos o seguinte. Vamos reescrever esse carinha. Vamos ter 2 elevado a 2 elevado a n. De fato, né? 2 vezes n dá 2n. Aqui o 3 elevado a 1 menos n, vamos colocar o menos em evidência, então vamos ter menos vezes n menos 1. Esse carinha, de fato, né, é 1 menos n. Isso vai nos ajudar. Agora, reescrevendo ainda, nós vamos ter 2 elevado a 2, que é 4, então 4 elevado a n.
e é 3 elevado a menos 1 carinha. Então, pode ser reescrito como sobre 3 elevado a n menos 1. Próximo passo é o seguinte. O 4 elevado a n pode ser escrito como 4 vezes 4 elevado a n menos 1, correto? Então, novamente, né? O 4 elevado a n pode ser reescrito como 4 vezes 4 elevado a n menos 1. Então, nós vamos ter o quê, né? 4 vezes 4 elevado a n menos 1 sobre 3 elevado a n menos 1. Podemos reescrever 4 vezes 4 terços elevado a n menos 1. Né? Foi o que queríamos reescrever o nosso enésimo termo. A vezes o r elevado a n menos 1. E no nosso caso, nós temos que o r é 4 terços. Né? Então, como o r é maior que 1, essa série diverge pela definição 4. Exemplo 5. Escreva o número 2,317 com barrinha, ou seja, 2,317, 17, 17, toda a vida, com uma razão de inteiros. Ok, primeiro passo. Vamos reescrever, então, o nosso número como 2,3 mais 17 sobre 10 elevado a 3, mais 17 sobre 10 elevado a 5, mais 17 sobre 10 elevado a 7, mais reticências. De fato, né? Esse carinha aqui, por exemplo, 17 sobre 10 elevado a 3, é o 0,017. Então, quando eu somo com 2,3, eu tenho essa primeira parte. Né? Somando com 17 sobre 10 elevado a 5, eu já tenho 2,317, 17. E assim por diante. Então, observe que, depois do primeiro termo, nós temos uma série geométrica, onde o a vai ser o 17 sobre 10 elevado a 3, e a nossa razão aqui vai ser 1 sobre 10 ao quadrado. De fato, multiplicando esse carinha por 1 sobre 10 ao quadrado, nós temos o próximo, e assim por diante. Portanto, o nosso número pode ser escrito como 2,3 mais a soma dessa série geométrica. Né? Então, isso daqui nós sabemos que é o quê? Que é o a sobre 1 menos r. Fazendo as contas, nós vamos chegar em 1.147 sobre 495. Então, uma outra forma aí de reescrever o nosso número decimal com uma razão de inteiros. Pessoal, vamos para o último exemplo, exemplo 6. Encontre a soma da série somatório de x elevado a n, quando n começa de 0 e vai ao mais infinito, onde o módulo de x é menor que 1, ou seja, o x é menor que 1 e maior que menos 1. Solução. Observe que esta série começa com n igual a 0, ok? De modo que o primeiro termo é x elevado a 0. X elevado a 0 nós sabemos que é 1. Uma observação aqui, tá? Com a série, vamos adotar a convenção de que x elevado a 0 é igual a 1, mesmo quando x é igual a 0, ok? Então, beleza. Continuando. Então, o somatório de x elevado a n, quando n começa do 0 ao mais infinito, é 1. Né? Se o n é 0, vai ficar 1. O próximo termo é o x, o próximo x ao quadrado, o próximo x ao cubo, e assim por diante. Observe que nós temos aqui uma série geométrica, onde o a, ou seja, o nosso primeiro termo é 1, e a razão aqui é o x. Uma vez que o módulo de r é igual ao módulo de x, e o módulo de x é menor que 1, nós temos que a nossa série converge e 4 resulta em 1 sobre 1 menos x. O primeiro termo sobre 1 menos o r, que é o x. Esse resultado vai nos ajudar muito, tá? Então, recapitulando. O somatório de x elevado a n, quando n começa do 0 ao mais infinito, é igual a 1 sobre 1 menos x. Lembrando que esse x é menor que 1 e maior que menos 1, ok? Então é isso, pessoal. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima.